o primeiro processo, como há pedido de preferência, o item 11, processo número 48.500.0045.77/2018-13. Assunto: requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Esperança Transmissora de Energia S.A., com vistas a afastar a aplicação de descontos da receita anual permitida a título de parcela variável por atraso na entrada em operação, referentes a instalações de transmissão de energia elétrica que lhe foram outorgadas por meio do contrato de concessão número 18/2014 ANEEL. Diretor-relator, Efraim Pereira da Cruz. Bom dia a todos. Esse é um requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Esperança Transmissora de Energia, com vista a afastar a aplicação de desconto da receita anual permitida a título de parcela variável por atraso na entrada em operação, referentes às instalações de transmissão de energia elétrica que lhe foram outorgadas por meio do contrato de concessão 18/2014, ANEEL. Passa ao relatório. Trata-se de solicitação de concessão de cautelar suspensiva apresentada por Esperança Transmissora de Energia S.A., concessionária de serviço público responsável pela construção, operação e manutenção das instalações de transmissão objeto do contrato de concessão 18/14, quais sejam: linha de transmissão 500 kV de Quixadá a Sul, 241 km, linha de transmissão 500 kV a Sul 3, João Câmara, 126 km, linha de 500 kV João Câmara, Ceará Mirim, 60 km, e linha de transmissão 230 kV João Câmara, Ceará Mirim, 65 km, caracterizados no anexo 6E do edital do leilão 01 de 2014, ANEEL. A concessionária reconhece ter se comprometido nos termos do edital e do contrato de concessão supracitados a disponibilizar as linhas descritas para a operação comercial no prazo de 36 meses, contados a partir da data de assinatura do negócio, iniciando o prazo em 5/9/14, logo, com previsão contratual, a entrada em operação comercial deveria ocorrer em 5/9/17. Aduz que, por motivo totalmente alheio à sua vontade, em razão dos prazos para liberação das licenças ambientais terem sido extrapolados pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, a linha de transmissão de 500 kV Quixadá a Sul foi disponibilizada ao Sistema Interligado Nacional com atraso. A efetiva entrada em operação comercial da linha de transmissão apenas se deu em 8/3/18, ou seja, o prazo contratual for extrapolado em 183 dias. Diante disto, alega que o ONS, sem lhe garantir o contraditório e a ampla defesa, equivocadamente e de modo unilateral, glosou 10% da receita anual permitida de todas as instalações de transmissão que compõem seu lote de concessão, o que, no entender, está incorreto, posto que as demais linhas foram concluídas no prazo contratual. Adicionalmente, afirma que o ONS lançou por meio do Sistema de Apuração Mensal de Serviços e Encargos memória de cálculo da parcela variável por atraso na entrada em operação, PVA, no valor de R$ 4.019.722,29, a ser descontado em 18 parcelas, o que já vem ocorrendo desde abril de 2018. Com isto, pediu em cautelar que seja deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo para que se determine a imediata suspensão da aplicação da PVA pelo ONS e a recontabilização das parcelas eventualmente descontadas, evitando-se, assim, a ocorrência e consolidação de extenso prejuízo antes do julgamento final deste pleito administrativo, o que contrariaria as normas de direito brasileiro aplicáveis ao caso.
Em 27 de agosto de 18, fui designado relator do processo. Ademais, o pleito cautelar ficou sobrestado até 12/9 de 19, cabe destacar, a pedido da interessada para a realização de reunião, oportunidade em que a assessoria desse diretor recebeu representantes da concessionária que, na ocasião, aprofundaram os fundamentos da medida pleiteada, conforme a apresentação juntada aos autos. É o que basta relatar. Procuradoria. Temos sustentação? Temos sustentação oral. Gostaria de chamar o representante da empresa para que, em 10 minutos, apresente as suas razões. Bom dia a todos. Cumprimentando o ilustre diretor relator, cumprimento os demais diretores, procuradoria, secretaria, todos os presentes e aqueles que nos assistem via web. Antes de começar, só queria, com minha primeira sustentação oral, depois da posse do doutor André, desejar-lhe sorte. Já falei pessoalmente que competência tem de sobra, já tem demonstrado muito tempo aqui no setor. Igualmente ao doutor Efraim, que também é a primeira oportunidade que tenho de conhecê-lo pessoalmente, então desejo também toda a sorte do mundo a vocês dois. Bom, aqui hoje, falando um pouco sobre a esperança, como já relatado pelo doutor Efraim, é um processo 48.500.4577. Por que destacar esse processo? Ao longo da apresentação, nós vamos ver que existe um outro processo já deliberado por esta agência e que vou entrar nesse tema ao largo. Por quê? Trata-se de um pedido cautelar. O mérito ainda vai ser julgado e teremos a oportunidade de discuti-lo um pouco mais para frente. Mas, para trazer as razões da cautelar, a gente passa um pouco também no mérito desse pedido. Bom, breve histórico, já um pouco também do que relatado pelo doutor Efraim, né? Trata-se de um pedido de pleito administrativo cautelar, visando afastar a aplicação das penalidades da PVA, né, por atraso na entrada da linha de operação do contrato 018 de 2014. Apesar de todo o empenho e diligência, a requerente enfrentou diversos intempéries de licenciamento ambiental promovido pelo IBAMA. O que é importante destacar aqui? Já como no relatório dado pelo doutor Efraim, ficou visto lá que são 4 linhas de transmissão nesse contrato. Das 4, 3 foram antecipadas. Somente essa houve o atraso. Por que desse destaque? Primeiro, para mostrar a diligência e o empenho do empreendedor, mas também para rebater um ofício do IBAMA juntado no outro processo, o qual o doutor Efraim faz até menção no voto que foi disponibilizado previamente, de que houve desídia, de que houve foram juntados documentos de forma fora de ordem. Vejam, se eu tenho 4 linhas, 3 foram antecipadas, será que realmente esse processo, somente nesse processo houve entrega de documentação errada, somente nesse processo houve falta de diligência? Então, eu acho que tem que se dar uma analisada um pouco mais profunda e sair um pouco da presunção de veracidade do que é abordado pelo ofício do IBAMA, né? Então, trata-se, no nosso entender, juntadas várias provas, são provas robustas, documentações bem robustas. Vocês vão analisar, é um processo aí com várias páginas, é um negócio realmente bem robusto. Então, o que eu quero trazer com isso? Lá está comprovado, ao nosso ver, que o atraso atribuído à linha de transmissão, na verdade, ela é exclusivamente ao IBAMA. O próprio IBAMA não respeitou os prazos legais previstos na portaria do Meio Ambiente, do Ministério do Meio Ambiente, a 421. Nesse ofício que eu mencionei agora, o IBAMA diz que os prazos foram interrompidos por falta de documentos, que foram solicitados documentos a posteriori, e isso atrasou o licenciamento. Senhores, mais uma vez, rogo aos senhores que passem da presunção de veracidade do que o IBAMA diz. Essa portaria coloca dia a dia quais são os prazos do empreendedor, quais são os prazos dos órgãos ambientais. E lá está comprovado, e dia por dia, carta por carta, ofício por ofício, o atraso atribuível ao IBAMA. E lembre-se, o prazo suspende e só pode suspender uma vez, né? E o IBAMA fez isso reiteradamente. E, por fim, frisa-se que não existe na legislação em vigor qualquer exigência de organização documental. Isso fica a cargo da avaliação subjetiva de cada analista. O que eu quero dizer com isso? Se o analista A exige que os documentos venham em ordem alfabética A, B, C e D, se eu juntar o B antes do A, para ele já é um problema, e o analista B prefere que venha o X, Y, Z,
Então, isso é muito subjetivo. Por isso, mais uma vez, rogo que passem da presunção de veracidade do IBAMA. Ainda como breve histórico, quero trazer aqui o processo, inclusive no voto do ilustre relator, ele comenta que já tem um mérito julgado sobre esse atraso, e aqui eu gostaria de trazer uma diferença básica, que é o seguinte: a Esperança requereu, nesse processo 1212, a prorrogação em 4 meses do cronograma, ou seja, o pedido lá é de uma alteração de cronograma, e isso era até a LI, né? Por meio do despacho 3890 de 2017, essa casa optou por indeferir a alteração de cronograma, e aí é que eu entro no mérito da presunção, não se debruçou à época desse despacho pormenorizadamente no processo do IBAMA. Optou-se pela presunção de veracidade dos fatos do IBAMA. E é flagrante no nosso entender, e pelas provas robustas que juntamos ao processo, é flagrante a ausência de responsabilidade da concessionária nesse atraso, né? Com isso, como já relatado também pelo Efraim, o ONS veio e aplicou, fazendo o procedimento que lhe é peculiar, normal, aplicou a PVA sem que seja aberto o contraditório e a ampla defesa, né? E por isso estamos aqui hoje, né? Então, essa cautelar é para que seja suspensa e dado a legítima defesa e o contraditório ao empreendedor. Eu coloco 2 slides aqui da legalidade desse mérito, que é para fazer uma comparação, ainda que rasa, mas para mostrar a diferença entre os 2 processos, né? Ainda que houvesse julgado mérito lá e esse fosse trazido a esse processo, eu volto a frisar, são 2 processos com pedidos totalmente diferentes. Um era a alteração de cronograma, o outro eu estou me defendendo de uma aplicação de uma parcela variável. Ainda que aceitássemos que o mérito havia sido julgado, se o motivo que fundamentou a decisão ensejou uma prolação do despacho 3890 não encontra amparo na realidade dos fatos, ou seja, volto a frisar, houve uma presunção de veracidade dos fatos do IBAMA. Nós estamos trazendo os fatos novos, documentos novos, dia a dia, que comprova o atraso por parte do IBAMA. Então, se há esses fatos, não há que se falar em preclusão do direito. E, com isso, coloco ali o artigo 28, peço vênia para ler muito rapidamente, da própria resolução 273, lá de 2007, que fala: a agência deve invalidar seus próprios atos quando eivados de vício de ilegalidade. Então, se eu tenho documentos que comprovam que aquele despacho foi baseado numa presunção, óbvio, naquele momento, achou-se realmente que o que o IBAMA está falando presume-se realidade, então, o que está se pedindo hoje é que são méritos diferentes, e ainda que fossem méritos iguais, tem como se voltar a esse mérito, sim. Aqui trago um precedente administrativo do Dr. Tiago, um precedente razoavelmente novo, do final de 2016, é um voto onde ele foi vencido à época quanto à natureza da PVA, né? Então, os 2 primeiros parágrafos, ele comenta um pouco sobre a PVA e diz que tem que ter realmente o devido processo legal, e, ao final, ele traz um paralelo com um caso muito semelhante ao que nós estamos julgando hoje. Tem lá um processo punitivo da 63 e um processo de PVA. À época, essa diretoria optou por dizer que já tinha um mérito na 63 julgado, então não poderia mais novamente revisitar esse mérito na PVA. E aí esse voto demonstra exatamente isso. Eu vou pedir vênia para ler só um trecho do item 20 do voto dele. Não se pode, de plano, considerar rejeitado pedidos de cancelamento de PVA por conta de decisões desfavoráveis no processo punitivo. Além disto, a análise deve levar em conta os elementos especificadamente carreados aos autos para a desconstituição da PVA. Estes podem ser complementares ou diversos, em natureza ou abordagem, relativamente aos apresentados em série de processo punitivo e, por isso, necessitam de avaliação autônoma. É exatamente o que pedimos aqui hoje. E aqui, já chegando na parte final da nossa apresentação, são as razões do deferimento do pedido de cautelar. Todos nós sabemos que são os 2 requisitos básicos para o deferimento da cautelar, que é o fumus boniuris e o periculum in mora. O fumus boniuris aqui já trazemos, inclusive em outras decisões, inclusive em outras sustentações, é a própria jurisprudência recente da ANEEL. A ANEEL vem reconhecendo, assim também como o Judiciário, a necessidade de suspender cautelarmente a aplicação da PVA até o julgamento do mérito pela área técnica e, posteriormente, por essa diretoria. No nosso entendimento diverso, tentaria contra a isonomia e a segurança jurídica regulatória.
princípios esses imprescindíveis para a uniformização, coerência e estabilidade da jurisprudência dessa agência. O perículo in mora, peço vênia ao diretor relator para discordar um pouco do que está no voto publicado recentemente no site da ANEEL, é o próprio desconto da PVA. O ilustre diretor relator coloca um trecho dizendo que não foi juntado aos autos um documento que demonstre um prejuízo pela aplicação da PVA. Né? No nosso entender, é desnecessário juntar esse prejuízo, até nas palavras do Dr. Rodrigo Limpe, num voto também sobre PVA, o Dr. Rodrigo Limpe colocou, e a gente concorda plenamente, é o momento onde a transmissora precisa mais desse capital. Né? Então, isso já foi, inclusive, um dos votos do Dr. Rodrigo Limpe, ele coloca essa possibilidade ou não, ele questionou a todos se seria necessário ou não manter a PVA, se é um momento oportuno para revisitar a PVA. Né? Então, ali é um pouco do histórico, né? A não concessão do efeito suspensivo terminará por causar extensos e injustificáveis prejuízos à esperança. Aqui em diante são precedentes administrativos, né? Aqui peço um pouco de atenção, porque é aparecer a Procuradoria, ainda desse ano de 2018, onde a Procuradoria garante, né, ela entende que tem que garantir o contraditório e ampla defesa, não só nos processos punitivos, mas em todas as situações nas quais determinado ato administrativo possa acarretar prejuízos, efeitos na esfera do direito dos administrados, que é exatamente o caso. E também a Procuradoria, ao analisar o perículo in mora, já também caracterizou o mesmo como sendo somente o desconto da PVA. No caso hora em exame, resta demonstrado o perículo in mora, haja vista que a concessionária sofrerá descontos na RAP, em virtude do atraso de entrada em operação. Então, a própria Procuradoria, ao analisar um caso idêntico, se posicionou nesse sentido. E lá concluiu dizendo que poderia, sim, suspender a cobrança da PVA até a decisão de mérito e que seria essencial se enviar o mérito à área técnica. Aqui junto uma do Dr. André Pipitone, também ainda do ano passado, de 2017, onde também começou-se ali uma tendência a conhecer essas cautelares, né, para o caso de PVA. Aqui uma outra também do Dr. André Pipitone, da LTTE, essa muito mais recente. Uma outra de Linhas do Xingu, também recente. E aqui, meu tempo já esgotou, é só para mostrar que todos os tribunais devem ter uma estabilidade jurisprudencial. A gente viu isso recentemente no STF. Esse é um julgado do STF, no caso do Lula, inclusive. E a gente trouxe isso só para demonstrar que, em resumo, afirmar que os tribunais, e aí leia-se também esse colegiado da ANEEL, devem uniformizar e manter sua jurisprudência íntegra, estável e coerente. O que eu quero dizer com isso? É um caso idêntico, análogo aos demais já julgados aqui nesta agência. Por fim, solicitar a imediata recontabilização dos valores e a suspensão dos descontos daqui em diante. Muito obrigado. Procuradoria. Então, aqui trata-se de pedido de medida cautelar em que se busca obstar o desconto na RAP a título da parcela variável por atraso à PVA. E que os requisitos para a concessão da medida cautelar são a probabilidade do direito e o perigo da demora. E, nesses casos, a Procuradoria tem entendido que a PVA não possui natureza jurídica de penalidade, o que, todavia, não dispensa a necessidade de contraditório prévio para que o desconto seja efetivado, pois atinge o direito patrimonial do agente. Então, nesse sentido, a Procuradoria tem opinado pela concessão de cautelares para que se observe o contraditório prévio antes de se efetivar o desconto. Todavia, nesse caso, ao que parece, houve um contraditório em outro processo, ou seja, a ANEEL, por meio de uma das suas superintendências, analisou a pertinência do desconto efetivado pelo ONS. E essa análise prévia, ainda que em outro processo, afasta o requisito da probabilidade do direito, ou seja, a fumaça do bom direito, que é necessário para a concessão da cautelar. E vale lembrar também que, em outros casos, a Procuradoria tem opinado pela possibilidade jurídica de se utilizar decisões proferidas em outros processos, como em um processo punitivo ou um processo que se discute a questão da extensão da outorga, para justificar a cobrança ou não do desconto da PVA. E também aqui, nesse caso, não ficou demonstrado o perigo da demora, já que os descontos estão sendo efetivados desde abril de 2018, não existindo nos autos elementos que comprovem um dano irreparável ao agente. Portanto,
partindo de uma análise superficial e provisória, que é próprio de uma medida cautelar, a Procuradoria entende que estão ausentes os requisitos e opina pela não concessão da medida cautelar, sem prejuízo de uma análise jurídica conclusiva sobre o mérito do requerimento. Dando continuidade, todas as venhas ao doutor, que fez uma belíssima sustentação oral. Vamos continuar aqui com a fundamentação. Conforme destacado inicialmente, a Esperança Transmissora de Energia participou do leilão 001 de 2014, vindo a assinar o contrato de concessão 18 de 17, para construção, operação, manutenção das linhas, manutenção das instalações de transmissão do lote E, aduzindo que o IBAMA deixou de atuar tempestivamente, declara que o prazo de entrada em operação da linha de 500 kV Quixadá a Sul foi extrapolado em 183 dias, pedindo que sejam acolhidas suas argumentações de escusa para que seja suspensa em cautelar a aplicação da PVA e, no mérito, seja reconhecida a excludente de responsabilidade da transmissora na implantação da linha, anulando a PVA. Cumpre, neste momento, analisar o pedido da cautelar, deixando o mérito para eventual julgamento posterior, após devida instrução processual e, caso a decisão da área técnica seja objeto de recurso. Neste ponto, portanto, cabe analisar se estão presentes os requisitos do periculum in mora, ou seja, perigo na demora da decisão, de fumus bonis iuris, assim como compreendido como plausibilidade da tese, e, se passados tais pontos, adentrar na demonstração da reversibilidade da decisão, garantia pelo meio da qual, vindo o mérito a ser julgado em sentido diferente da cautelar, a decisão pode ser revertida sem dificuldades e danos. Em primeiro ponto, buscando demonstrar o periculum in mora, a concessionária argumentou que a medida cautelar é necessária para evitar extenso prejuízo, que poderá culminar em diversas dificuldades financeiras. Vejamos, destacamos. No que se refere ao periculum in mora, é evidente que a não concessão do efeito suspensivo, ora guerreado, terminará por causar extensos e injustificáveis prejuízos à requerente, haja vista que, conforme rotina estabelecida nos procedimentos de rede, os descontos deverão ocorrer em 18 parcelas a partir de abril do corrente ano, já tendo sido descontadas 4 parcelas do seu pagamento base. Flagrante, pois, que a Esperança encontra-se sendo vitimada com extenso prejuízo que não merece prosperar, antes de apuradas as causas dos atrasos da implantação e finalização do empreendimento, o que findará por inviabilizar o pagamento de funcionários, fornecedores e demais obrigações pela concessionária, conduzindo-a a gravíssima situação financeira. Quanto a essas exposições, é de se destacar que a pleiteante não apresenta elementos probatórios que corroborem com sua argumentação. Ademais, conforme declara, a PVA já está implementada desde abril deste ano. De tal forma, é factível compreender que, se há dano ocorrendo, o mesmo já está sendo suportado pela transmissora até o presente momento, sem causar as dificuldades relatadas. Nesta análise perfunctória, portanto, não verifico atendimento ao requisito de demonstração de perigo da demora da decisão, o que por si só seria suficiente para afastar a pretensão suspensiva. Inobstante o destacado, como fundamento de fumus bonis iuris, alega a requerente que não lhe foi oportunizado discutir previamente as questões acima tratadas, relativas às escusas de responsabilidade quanto aos atrasos de 183 dias na implantação da linha, de tal modo que, no seu entender, foram feridos o contraditório e a ampla defesa. Neste ponto, traz aos autos jurisprudência da ANEEL, relatando casos onde fora reconhecido existir fundamento para a suspensão da PVI, parcela variável por indisponibilidade, e da própria PVA, com o fim de garantir o contraditório e ampla defesa até o devido esclarecimento do mérito. A própria ANEEL já possui diversas decisões no sentido de suspender, até detida análise de mérito acerca de excludentes de responsabilidades, os descontos de PVA, declarou a transmissora. É de se considerar,
em que pese a notória primazia dos princípios elencados, entretanto que o contraditório e a ampla defesa foram garantidos no processo 48.500.0012.12.2015-94, que cuidou da gestão dos contratos de transmissão decorrentes do leilão 001 de 2018, onde foi apresentado o pleito da transmissora para alteração do cronograma de implantação da linha, o que é objeto desse recurso hoje, senhores. Na oportunidade, Esperança Transmissora de Energia, por meio da correspondência CO 075 de 17 de 13 de 17, solicitou à ANEEL prorrogar por 4 meses o cronograma do empreendimento linha de transmissão de 500 kV Quixadá Sul, fundamentando seu pedido em atrasos no processo de licenciamento ambiental, que declarou serem de responsabilidade do IBAMA, apresentando na ocasião os fundamentos que reitera agora para afastar a PVA. À época, a Superintendência de Concessões, Permissões e Autorização de Transmissão e Distribuição, SCT ANEEL, emitiu nota técnica 0517 de 2017, embasando-se em documentações encaminhadas pela transmissora, pelo IBAMA e IFAM, demonstrando onde os órgãos declararam que a documentação encaminhada pela concessionária para obtenção de licenciamento ambiental foi deficiente e que declaram a existência de problemas com a organização documental necessária para o licenciamento do empreendimento, razão pela qual o pleito não foi acatado. Culminou-se o despacho 3.890, de 21 de novembro de 17. Destacamos, indeferiu o requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Esperança Transmissora de Energia, com vistas à alteração do cronograma de implantação da linha de transmissão Quixadá Sul, localizada nos estados do Ceará e Rio Grande do Norte. E resignada com a decisão, a interessada apresentou recurso administrativo solicitando o conhecimento e total provimento do presente pedido de reconsideração, de modo a reformar a decisão constante no despacho 3.890, que indeferiu o requerimento administrativo com pedida de medida cautelar de alteração do cronograma de implantação da linha de transmissão, sendo deferido, consequentemente, o pedido de prorrogação do cronograma de implantação do trecho linha de transmissão 500 kV Quixadá Sul em 4 meses, ou seja, até 5/1 de 18, nos termos da cláusula 5ª, subcláusula do contrato de concessão, haja visto o atraso no processo de licenciamento ambiental pelo IBAMA, permitindo-se a finalização da obra e justa remuneração adicional à Esperança, encerrando a questão no âmbito da ANEEL para que não ocorra nenhuma decisão indevida como ocorreu na presente discussão. Finalmente, uma vez deferido o prazo de prorrogação do cronograma de implantação do trecho da linha de transmissão 500 kV Quixadá Sul, requer-se seja determinada a imediata devolução de todos os valores glosados da RAP da Esperança, considerando seu direito ao recebimento de 100% das receitas em decorrência de atrasos que não lhe podem ser imputados. Em sede de julgamento de recurso, a SCT emitiu nota técnica 005 de 18, destacando que não é possível recusar a fé de documento público, razão pela qual deveria atribuir credibilidade às informações encaminhadas pelos órgãos públicos em relação ao caso, reiterando que o IFAM considerou que a documentação encaminhada pela transmissora para obtenção dos licenciamentos foi deficiente e que o IBAMA apontou problemas de organização documental por parte da transmissora, declarando ao final que os documentos evidenciam que a transmissora não agiu com a gestão adequada frente ao licenciamento ambiental, como rege a 12ª subcláusula da cláusula 4ª do contrato, corroborando com a posição do IBAMA acostada nos autos. Com o devido destaque aqui, asseverou a SCT que o Operador Nacional do Sistema aplicou corretamente os comandos da Resolução 454 de 2011, que regulamenta o assunto, conforme assinalado pela Superintendência, nas situações em que o contrato de concessão estabelece que todas as instalações devam entrar em operação comercial na mesma data. O não atendimento a essa determinação caracteriza pendência própria, não impeditiva, conforme inciso 1 do artigo 7º dessa resolução normativa.
Relator à época, o doutor André Pepitone ratificou as informações técnicas da SCT, não acolhendo os fatos apresentados e negando o provimento ao recurso. Especialmente quanto aos precedentes apontados pela pleiteante, votos do processo 48.500.155 de 2018/79 e processo 48.500.4353 de 2017/21, ambos da relatoria do Dr. André Pepitone, bem como o voto 48.500.1731 de 1633 do Dr. Tiago Barros, que culminou no parecer 203 de 2018, da PF ANEL, entendo que não se aplicam ao presente caso, eis que trataram de casos com características diferentes das que se verificam aqui. E aqui destacamos que a gente mantém o entendimento no sentido de a gente ter uma manutenção das decisões da agência, doutor, com relação ao que foi explicitado na colocação da sustentação oral quanto aos tribunais manterem um entendimento e pacificarem seus entendimentos. No caso dos precedentes, a PVI, parcela variável por indisponibilidade, e a PVA foram afastadas, pois se compreendeu pela necessidade de obediência ao contraditório e à ampla defesa, previamente às aplicações, independente de não terem natureza sancionatória. No presente caso, entretanto, a transmissora teve a oportunidade para comprovar sua escusa de responsabilidade em relação aos atrasos nos autos do processo 48.500.1212 de 2015/94, quando pleiteou a alteração do cronograma do empreendimento, o que não foi acolhido, conforme destacado acima. Não é que cumpre destacar tenha ocorrido trânsito em julgado administrativo, pois aqui impõe-se, ainda que os fatos apresentados sejam os mesmos do processo citado e em que pesem terem sido explorados de outros ângulos, é que a pleiteante tenha produzido novas documentações, análise de pedido diverso do que foi tratado naquele, para prorrogar o cronograma de instalações da linha e afastar a glosa da RAP, no presente para suspender a cobrança da PVA. Desta forma, a preclusão somente ocorreu em relação àquele pleito específico. De todo modo, uma vez tendo sido trazidos os mesmos fatos, o que não foram acolhidos naquele momento para alterar o cronograma de implantação, há de se convir que a demonstração do Fomus Bonis Iure fica prejudicada, além de afastar a aplicação dos precedentes, eis que as garantias processuais foram observadas. Em verdade, portanto, nesta análise preliminar, não há como entender que os fatos apresentados e não acolhidos no processo 48.500.1212 de 2015-94, mormente sem a apresentação de novos elementos, podem agora ser considerados como fumaça de bom direito. Pelo contrário, o que se verifica é o Fomus Bonis Iuris inverso, ou seja, fundamentos perfunctórios para a manutenção de entendimento de fatos de responsabilidade da concessionária incidiram no atraso do cronograma. Ademais, quanto ao periculo in mora, incumbia a transmissora sua demonstração de forma inequívoca, o que não foi feito, apenas foram aduzidas dificuldades financeiras. Diante do exposto, entendo incabível a concessão da cautelar pleiteada, eis que ausentes os requisitos do Fomus Bonis Iure e do periculo in mora. Passo ao dispositivo. A partir de tal análise e das considerações apresentadas no processo 48.500.4577/2018-13, voto por conhecer do pedido de medida cautelar interposto por Esperança Transmissora de Energia S.A., concessionária de serviço público responsável pela construção, operação e manutenção das instalações de transmissão, objeto do contrato de concessão 18 de 2014, decidindo a negar o provimento da cautelar suspensiva, eis que ausentes os requisitos do Fomus Bonis Iuris e periculo in mora, e b. encaminhar o processo para superintendências de concessões, permissões e autorização de transmissão e distribuição SCT para manifestação e decisão do mérito. Em discussão. Bom dia a todos. Queria primeiramente parabenizar o diretor Efraim pelo voto muito completo. E queria colocar alguns pontos sobre a questão da parcela variável, que até que nem o advogado, doutor Tiago, colocou. Em uma das primeiras reuniões que estava aqui, eu demonstrei uma certa dúvida sobre a eficácia da parcela variável, especificamente da parcela variável por atraso. Eu continuo com essas dúvidas, eu entendo que temos que
debruçar sobre o assunto, fazer um estudo para ver se, de fato, ela tem trazido os resultados que a gente espera, que se ela tem o efeito de mitigar atraso nas obras de transmissão, principalmente naquelas de contrato. E por que eu estou falando isso, diretor Efraim? Porque o contrato já tem meios para incentivar a entrada de operação. Caso ele perca a data contratual, ele tem uma perda de RAP, ele pode ter execução das garantias financeiras, penalidades por atrasos. Eu tenho sérias dúvidas se essa parcela variável por atraso ela não seria talvez um exagero, se ela tem de fato, se ela consegue atingir esse objetivo de incentivar. Mas o fato é que temos uma norma vigente. E para a concessão da medida cautelar, temos que ter esses dois requisitos, que é o perigo in mora e a fumaça do bom direito. Quanto à fumaça do bom direito, nesse caso, parece não estar presente. Concordo com o diretor Efraim. Temos um outro processo que foi relatado pelo diretor-geral André, em que sinaliza fortemente, ou deixa bem claro, em que não há essa fumaça do bom direito que ensejaria a concessão da medida cautelar, o que não impede, como bem colocado pelo diretor Efraim, que caso a SCT entenda, quando for analisar o mérito, que essa decisão seja, que seja concedida a revisão dessa parcela variável por atraso. Bom, são basicamente essas as considerações que eu queria colocar, já manifestando minha concordância com o voto do diretor Efraim. Perfeito, doutor Rodrigo. Só resgatar que isso tudo começou na 270 de 2007, que ela foi depois atualizada a partir de 1º de julho de 2016 pela 729. E na oportunidade da 729, essa discussão veio à tona da audiência pública, promovemos grandes debates sobre a eficácia ou não da regulação, e o fato é que o que se sucedeu foi pela manutenção desse dispositivo. Então, cumprimentar o diretor Efraim pelo seu voto, ele reproduziu e retratou na sua argumentação muito bem o espírito da 729, que aqui eu resgato, corroborado com o que foi debatido em audiência pública, que esse instrumento ele é um mecanismo de incentivo regulatório que busca estimular a diligência do empreendedor, atuando diretamente na receita do empreendimento. Então, esse é o objetivo da PVA. Agora, nós, claro, estamos sempre passíveis a aprimoramento. Nós travamos essa discussão em 2016, agora diante de um novo colegiado e com 2 diretores oriundos do segmento de transmissão, que é o Rodrigo e o Sandoval, a gente pode voltar a debater com a área técnica, envolvendo o próprio ONS, para avaliar a eficácia do sinal regulatório. Mas para o caso concreto, está valendo a 729, o relator retratou muito bem o espírito da 729, nós estamos julgando a cautelar, então não é o mérito ainda, o mérito agora vai ser submetido à área técnica, e dizer que isso não traz prejuízo para o empreendedor, porque de acordo com o artigo 2º, o parágrafo 2º do artigo 7º da 729, lá identifica-se a possibilidade de recontabilização da PVA pela ANEEL, desde que o pedido da concessionária seja demonstrado a existência de fatos que afastem sua responsabilidade. É a análise que vai ser feita agora mais profundamente pela área técnica. Então, considerando que a proposta está aderente com a regulamentação vigente e considerando que a própria norma apresenta o mecanismo, né, para que seja, caso identificado futuramente, reposto essa receita para o concessionário, eu entendo adequado o voto proposto pelo relator. Só voltando à questão colocada pelo procurador, do caráter sancionatório, bem como as questões colocadas sobre a efetividade e os resultados trazidos pela questão da PVA. Na semana passada, a gente discutiu bastante com a superintendência, na SCT, com o doutor Ivo, com a assessoria. Justamente a gente também tratou um pouco desse caso. Nesse momento aqui, a gente está analisando, doutor, somente a questão da medida cautelar, o que não quer dizer que a gente, no mérito, não vá ter uma análise um pouco mais aprofundada da questão, até porque, quando a gente discute muito da questão da presunção de veracidade da documentação colocada pelos órgãos públicos,
Na análise de mérito, nós poderemos adentrar, nós poderemos analisar isso com um pouco mais de cuidado e enxergar não somente essa questão da documentação, mas enxergar se o sinal regulatório está sendo verdadeiramente efetivo para a gente conseguir esse incentivo de entrada em operações desses empreendimentos que a gente licita. E concordo plenamente com, estamos ainda em discussão essa questão discutimos muito essa colocação do procurador com relação ao caráter sancionatório ou caráter de incentivo da PVA. Mas isso é uma coisa que a agência deve amadurecer, essa gestão da agência com os 4 diretores novos, mais o 5º diretor que o 5º diretor que deve estar vindo para casa. Eu acho que isso aí a gente vai ter aí um bom tempo para amadurecer e até mesmo na 63 que está vindo aí para a gente poder enxergar tudo aí de forma mais clara e dar um sinal para o mercado mais claro. Esses eram os meus esclarecimentos. Bom, em votação, Voto com o relator. também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu conhecer do pedido de medida cautelar interposto pela Esperança Transmissora de Energia, decidindo negar o provimento da cautelar e encaminhar o processo para a SCT para manifestação e decisão do mérito. Próximo item.